É sempre bom. Queridos, e agora nós vamos apresentar o nosso querido pastor Emerson. Quero que a igreja fique de pé, queridos, em nome do Senhor Jesus, porque esse homem que aqui está, irmãos, é um homem da muita confiança do nosso presidente nacional, pastor Luiz Fernando Pergaminho, homem de Deus, não é? Presidente da missão Desafio, aquela ofertinha que todo terceiro domingo do mês a gente está colhendo e enviando, não é, para a missão. Quem comanda é o nosso querido pastor com a sua equipe, não é? São muitos pastores, missionários, enfim, uma grande equipe que trabalha tanto aqui no Brasil como em mais 33 nações do mundo que são beneficiadas com essa oferta missionária nacional do terceiro domingo do mês em todas as nossas igrejas, em toda a nação brasileira, irmãos. É muito maravilhoso. O pastor Emerson também é pastor da nossa igreja em Várzea Paulista, e é uma igreja grande, viu, irmãos? É uma grande igreja, uma mega igreja, irmãos. Eu louvo o Senhor pela vida do nosso querido pastor e dizer para o Senhor que é uma grande satisfação ter ele conosco aqui, tá? Amém, pastor. É uma grande satisfação, viu? E Deus continua te abençoando muito, muito, muito mais do que tem abençoado e usado, fazendo essa obra maravilhosa. Hoje a nossa igreja, o Brasil para Cristo, está em mais 33 nações do mundo, graças a esses homens que Deus tem levantado com a coragem, irmãos, com a coragem de desbravar o mundo, irmãos, as nações do mundo. Então, isso é muito louvável. Que Deus abençoe, pastor Emerson, daqui a pouco vai ministrar para nós a santa palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Quem é Brasil para Cristo, levante a mão alto, bem alto. Glória a Deus. Deus abençoe. Fica de pé para receber o nosso pregador, pastor Emerson. Vamos trazer a palavra do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de convidar o nosso pastor de grupo para fazer a oração do nosso pastor, aqui nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos abençoar o homem de Deus. Senhor nosso Deus, Pai, te damos graça, meu Deus, por esse momento tão especial, aonde, meu Deus, chega o momento de muita responsabilidade da palavra do Senhor, mas prepara o coração da tua igreja para receber em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. É uma alegria imensa estar com os irmãos nessa noite, aqui nessa cidade maravilhosa, nesse estado tão querido. É a primeira vez que eu venho ao Piauí, a primeira vez nessa cidade, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quero imensamente, irmãos, agradecer ao meu Deus pelo privilégio de poder conhecer essa amada igreja, conhecer esse corpo de obreiros, esse ministério maravilhoso, e também agradecer pela vida do pastor José Francisco, que é o nosso pastor presidente da convenção do estado do Piauí, a sua esposa, a nossa irmã Eva, casal glorioso, família pastoral maravilhosa, seu querido filho, nora, netos. Louvar a Deus pela vida do pastor Aristides, meu companheiro, que me trouxe de Teresina para cá. Louvar a Deus, irmãos. Eu não posso deixar
de transmitir a saudação do nosso querido pastor Luiz Fernandes Bergamin, que é o nosso pastor presidente da Convenção Nacional, e ele pediu para que eu saudasse a amada igreja, cumprimentasse aqui o nosso pastor presidente, pastor José Francisco, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos se sentem abraçados pelo nosso líder nacional? Amém? Amados, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu já tinha ouvido falar da nossa querida igreja aqui no Piauí. Pastor Elvis falou muito daqui para mim, e outros companheiros também falaram, porém eu não tinha conhecido os irmãos ainda. E vindo aqui, eu posso dizer aos irmãos que eu estou me sentindo como a rainha de Sabá. Ela pensou que era de uma forma, e quando ela chegou, era muito mais do que ela pensou. Eu estou dessa maneira, irmãos, abençoado por ver essa grande obra de Deus, pelo acolhimento, pela hospitalidade, por ver o crescimento da obra nesse estado, número de igrejas, pastores, membresia, e tudo isso para louvor e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. 50 anos de história, irmãos. Jubileu de ouro nessa cidade, no estado, 70 anos de história. Ontem eu falava da comemoração ali no bairro onde nós fomos ontem, em Santana, que tentaram parar a nossa igreja aqui, queimando então a nossa igreja. Tentaram parar também a nossa igreja em São Paulo, quando destruíram a nossa igreja, quando o prefeito mandou destruir aquela igreja. Mas, irmãos, eles pensaram que seria o fim de tudo, mas o Espírito de Deus nos usou poderosamente, e a obra cresceu. E o nosso missionário, que já partiu para o Senhor, ele não viu a obra fora do Brasil. Ele morreu em 1990. E em 1991, nós enviamos a primeira família de missionários para fora do Brasil. O primeiro país foi a Bolívia. E depois fomos enviando missionários para o Peru, Uruguai, Argentina, África, Europa, Ásia, Oriente Médio, e hoje a nossa querida Igreja Brasil para Cristo está presente em 33 nações para o louvor da glória do Senhor Jesus. Os irmãos podem se alegrar com isso? Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 10. Eu gostaria, nessa noite, irmãos, de trazer uma palavra aos corações dos irmãos sobre a importância de nós, terminarmos bem o chamado que Deus entregou para nós. A obra aqui nessa cidade tem 50 anos. O pastor José Francisco está à frente dessa igreja há mais de 20 anos. Muitos irmãos estão trabalhando na causa do Senhor. E eu gostaria de dizer algo para os irmãos. Nesses 50 anos de Igreja Brasil para Cristo, nessa cidade, nós passamos muitas lutas, choramos bastante. Chegamos até aqui pela misericórdia do Senhor. Mas nós precisamos continuar trabalhando até que Ele venha nos buscar, e até o último dia, até o chamado do Senhor nas nuvens, nós precisamos terminar bem o nosso chamado. É sobre isso que eu quero falar, de um homem que terminou bem a sua história, que foi o apóstolo Paulo. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, versículo 10: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado,
pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Senhor, o teu servo já orou por mim, já orou pela igreja, mas eu peço mais uma vez: fala conosco, porque queremos ouvir a sua voz, Senhor. Fala conosco, porque precisamos do pão da vida, precisamos da água da vida, precisamos do alimento espiritual, que é a sua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, fala conosco, fala conosco. Pode se assentar, amado irmão, você que pode se assentar. Ontem nós ouvimos o pastor Aristides falando desse homem, o apóstolo Paulo, que se converteu, que foi um perseguidor do Evangelho, mas depois passou ele a ser perseguido. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que ele passou por necessidade, ele passou por tantas e tantas situações de dificuldades, e quando ele escreve o versículo de número 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo está dizendo que ele conseguiu suportar as dificuldades que ele enfrentou. O apóstolo Paulo não está referindo em chegar em um lugar, colocar a planta do nosso pé e declarar: eu posso conquistar esse lugar naquele que me fortalece, embora Deus pode fazer isso também. Mas o apóstolo Paulo não está se referindo em conquistar um carro, em conquistar uma casa, em conquistar alguma coisa dessa terra. O apóstolo Paulo está dizendo que ele pode todas as coisas daquele que me fortalece. Quando nós olhamos os versículos que antecedem o versículo de número 13, esse apóstolo Paulo, ele está falando que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou até passando necessidade. O apóstolo Paulo está falando das lutas que ele enfrentou, e todas essas lutas que ele enfrentou, ele está dizendo aqui para nós, ele suportou naquele que fortalece e fortaleceu a sua vida. Na nossa vida não é diferente, irmãos. A grande verdade é que o Senhor Ele não revela os detalhes do processo que nós vamos passar. Quando começamos a obra O Brasil para Cristo nessa cidade, o Senhor não revelou que na caminhada alguns iriam partir de repente. O Senhor não revelou que a nossa igreja seria queimada. O Senhor não revelou muitas coisas, porque se Ele revela alguns detalhes, certamente nós iríamos ficar assustados. A grande verdade é que os milagres do Senhor, os livramentos do Senhor, Ele vai dando passo a passo na caminhada. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, irmãos, porque nesses 50 anos de história, tudo que passamos, tudo que suportamos, é por causa dEle, por meio dEle. A palavra do Senhor diz que porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, irmãos. Chegamos aqui porque Ele nos sustentou, e por isso podemos dizer nessa noite: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E diremos, pois, a essas coisas, igreja: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é conosco, irmãos. O apóstolo Paulo agora vai falar dos sofrimentos que ele passou. Quando ele escreve a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, no versículo de número 23, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos.
eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Versículo 24: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Esse homem está falando do sofrimento que ele passou. O apóstolo Paulo está falando dos naufrágios, dos açoites, das prisões, da noite não dormida, do frio, da fome, da falta de tantas coisas. Mas nós vamos ver um homem de Deus que estava sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor, quando ele declara que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quando ele declara que era prazeroso sofrer pela causa do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, todo esse sofrimento, toda essa perseguição, toda angústia vai um dia ter fim, mas o nosso descanso não é aqui. Por isso devemos perseverar, devemos lutar, devemos terminar bem. O Senhor não revela o processo, mas uma coisa Ele prometeu, irmãos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, irmãos. Eu posso não saber o dia de amanhã, mas eu sei que Ele está comigo. Eu posso não saber o que vai acontecer a semana que vem, mas eu sei que Ele está comigo. E tudo que nós precisamos, amados irmãos, é ter a presença do Senhor na nossa vida. O apóstolo Paulo tinha essa convicção da presença de Deus na vida dele. Por isso ele considera tudo que ele tinha, ele considera todo o seu entendimento diante da presença do Senhor como nada. Sabe, amados irmãos, quando o Senhor fala para o apóstolo Paulo para ele sair do lugar onde ele estava pregando na Mísia, na Bitínia, na Galácia, ele estava pregando em tantos lugares, e o Senhor estava realizando uma grande obra naquele lugar. De repente ele tem uma visão, passa a Macedônia, ajuda-nos. Esse homem faz aquela viagem sem questionar o Senhor. Ele chega até Filipos, ele chega em uma colônia no continente europeu. Esse homem chega e ali, irmãos, ele é perseguido, ele é açoitado em uma praça, ele é preso. Talvez esse homem poderia questionar: mas como assim? Eu estava pregando, estava tudo dando certo, eu tenho uma visão para passar a Macedônia, e aqui eu fiz o que ele mandou. E por quê? Fazendo o que ele mandou, eu sou amarrado, os pés amarrados, tenho um tronco, foi açoitado na praça. Agora é uma humilhação, amados e queridos irmãos. A palavra do Senhor nos dizer que Lídia abre o coração, abre a porta da sua casa e começa então a congregação. Aquela mulher que era endemoniada, ela é liberta. O carcereiro, irmãos, também encontra Jesus, e a sua família também é salva, quando ele fala: o que eu preciso fazer? E o apóstolo fala: crê no Senhor Jesus
Queridos e amados irmãos, o Senhor não revelou para o apóstolo que teria prisão. O Senhor não revelou para ele que teria açoite na praça, mas ele tinha uma convicção: aquele que me chamou é poderoso para me sustentar até o último dia da minha vida. Nós precisamos terminar bem. Cuidado para o seu coração não ficar azedo. Cuidado para você não se entristecer com o ministério, queridos pastores. E eu me recordo a vocês agora com muito carinho, com muito amor, porque vocês têm um pastor que é o anjo dessa igreja, mas eu sou companheiro de vocês. Eu faço parte da mesma obra, da mesma igreja. Nós fazemos parte da mesma igreja do Senhor Jesus. Nós somos pastores, nós pastoreamos um rebanho. E muitas vezes o inimigo vem com tantas situações para tentar deixar o nosso coração azedo em algumas situações. Mas eu quero deixar uma palavra para você, querido pastor, querido líder. Aquele que prometeu virá, irmãos. Aquele que prometeu virá, e ele buscará a sua igreja, e nós subiremos, e lá será o nosso verdadeiro descanso. E a palavra que eu quero deixar para os meus amados pastores é Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada naquele dia. Sabe, amados irmãos, eu estou pastoreando uma igreja em Várzea Paulista, e eu quero deixar aqui um testemunho para os irmãos. Um dia o meu coração ficou azedo, porque o inimigo ele prepara situações e tenta deixar a gente triste, abatido, tentando tirar o nosso foco para nós não terminarmos bem. Nós que somos pastores, nós sabemos até onde cada irmão senta na igreja, não é verdade? Pelo menos na igreja lá onde eu pastoreio, quando eu chego dou uma olhadinha naquele canto, e eu já sei, a irmã Maria não veio hoje, porque aquele lugar estava vazio. Aqui é igual. Os irmãos sempre no mesmo lugar, lá também é, olha que coisa. E aí eu percebi que tinha um casal que não estava mais vindo à igreja. E é engraçado que quando aquele rapaz chegou, nós cuidamos dele, nós amamos ele, discipulamos ele. E ele veio com tantas situações, ele veio com tantos problemas, e a gente cuidou daquele rapaz. E depois chegou uma moça, e aí nós cuidamos daquela moça também. Ela veio com muitas dificuldades, veio com muitos problemas. Aí eles se conheceram na igreja, se casaram, depois começaram a exercer o ministério, e estava tudo bem, até que um dia, como pastor, eu percebi a ausência deles no culto pastoral dos filhos. Uma semana já não veio mais, a segunda semana, e isso foi se repetindo. E aí então eu fui tentando falar com ele, fui tentando ligar para ele, para fazer uma visita, e ele não queria conversar com a gente, até que um dia ele disse para mim: se você quiser vir nos visitar, pode vir, mas precisa chegar por volta da meia-noite. E aí o horário era um horário ruim, mas é o horário que ele me passou. E aí então eu fui com a minha esposa nesse horário. Quando nós chegamos lá, eu falei para ele: rapaz, eu queria conversar com você, eu estou sentindo falta de você na igreja, o que está acontecendo? E aí de repente esse rapaz se levanta e ele fala para mim: eu não quero a sua oração, eu não quero a sua oração, eu quero que você saia da minha casa agora. E foi a primeira vez da minha vida que eu fui expulso de uma casa. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas de repente esse rapaz começa a me levar para fora da casa dele, e no corredor da casa dele ele falava palavras torpes, me xingava, falava palavrões, palavras que eu não posso dizer para os irmãos. E eu e minha esposa, saindo daquela casa,
e ele bate o portão e a gente entra no carro e a gente volta para casa triste, e aí o meu coração ficou azedo, irmãos. Uma sensação de arrependimento de ter feito bem para alguém. Olha que coisa louca. O inimigo, ele é astuto. O inimigo vai tentar provocar em você uma tristeza. O inimigo vai tentar provocar em você um sentimento de arrependimento, de ter feito bem para alguém. E foi isso que eu senti. E aí eu passei alguns dias com isso no meu coração. Pensa o que a ingratidão ela é capaz de provocar. A ingratidão ela é muito severa. E tentou deixar no meu coração uma marca de arrependimento de ter feito bem por alguém. Até que um dia eu falei para o Senhor: Pai, isso não está me fazendo bem, isso está me fazendo mal. Eu preciso que o Senhor traga cura ao meu coração, porque eu estou pastoreando um rebanho. E aí um dia o telefone me toca e eu recebo uma ligação. E aí falaram para mim: Pastor Emerson, a mãe daquele rapaz que te expulsou de casa faleceu. E aí eu recebi a informação e na hora o Espírito de Deus falou ao meu coração: vai lá no cemitério. E aí, irmãos, eu peguei a minha esposa e ouvindo a voz do Senhor, eu fui até o cemitério, participei do culto fúnebre, participei do velório, a irmã foi sepultada, e eu volto para o carro para vir embora, e aí o Senhor falou claramente ao meu coração: eu não te trouxe aqui para isso. Volta lá no saguão desse cemitério, e você vai abraçar aquele rapaz. Agora você não vai abraçar o rapaz que te expulsou de casa, você vai abraçar agora o rapaz que perdeu a mãe. Você vai abraçar agora o filho que está enlutado porque ele perdeu a mãe. Vai lá e faça isso. E eu fui até aquele rapaz, irmãos, e dei um abraço nele. Enquanto eu abraçava aquele rapaz, aí o Senhor Espírito Santo ministrou ao meu coração: agora faça aquilo que eu te chamei para fazer, porque o Evangelho não tem nada a ver com você nem com ele. O Evangelho não tem nada a ver com as suas vaidades. O Evangelho não tem nada a ver com o seu coração, com os seus sentimentos. O Evangelho é tudo sobre ele, irmãos. O Evangelho é sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É sobre o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O Evangelho é sobre ele, não é sobre nós. E aí eu abracei aquele rapaz e eu disse para ele: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo os seus filhos. Eu ministro que sobre o seu coração Deus derramará acalento, bálsamo, tranquilidade. O Senhor vai enxugar suas lágrimas. Eu abençoo a sua vida e comecei a abençoar a vida dele. E aí eu entendi que Deus nos chamou para isso, irmãos. Deus nos chamou para abençoar. Deus nos chamou para pregar as boas novas. Eu sei que dói, eu sei que machuca, mas o nosso papel é fazer aquilo que Ele fez, aquilo que o Senhor fez, aquilo que Ele faria se estivesse neste lugar. E quando eu acabo de abraçar aquele rapaz, eu volto para o carro e eu percebi que naquele dia o Senhor estava curando alguém, e na verdade Deus queria me curar naquele dia. Eu fui curado naquele dia, irmãos. Aquele acedo no meu coração foi embora, aquela tristeza foi embora. E eu quero dizer algo ao seu coração nesta noite, meu irmão: perdoe, 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 perdoe. Essa pessoa ama, essa pessoa pode doer, perdoe, porque o Evangelho não tem nada a ver com você. O Evangelho é sobre ele, irmãos. E aí eu entendi que eu tenho uma essência. Nós temos o perfume de Cristo, irmãos. Nós temos a essência do Espírito Santo na nossa vida. Como a igreja é diferente, irmãos. Como a igreja é diferente. Por isso precisamos
terminar bem. É tempo de abraçar, é tempo de amar, é tempo de visitar, é tempo de fazer aquela ligação para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para o seu primo. Eu não sei o que o Senhor está falando nessa noite, mas é tempo de reconciliação, irmão. É tempo de pedido de perdão, é tempo de procurar o seu pastor e dar um abraço nele e falar para ele: pastor, alguma coisa, houve uma discórdia, mas eu te amo em Cristo Jesus. Nós precisamos caminhar bem, precisamos terminar bem. Ele voltará para buscar a sua igreja. Jovens, a palavra do Senhor nos diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando a sua palavra, Senhor. Jovens, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós vamos terminar bem, irmãos. Nós precisamos de terminar bem. Olha o que a palavra do Senhor nos diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amados, fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro, irmãos, em 2017, nós fizemos uma viagem para a África, e essa viagem foi maravilhosa. Nós saímos de São Paulo em um grupo de quase 20 irmãos, pegamos o avião ali em Guarulhos e fomos até o país chamado Togo, um país africano, e de Togo nós iríamos para Burkina Faso, onde nós temos mais de 20 igrejas lá. Só que quando o avião desceu em Togo e o nosso destino era Burkina Faso, ficamos sabendo na hora que o avião ia passar por um outro país, para depois vir para Burkina Faso, e ninguém entendeu nada. A grande verdade é que entrou uma comitiva no avião, e ninguém sabia quem era aquela comitiva. O avião decola, e a gente sofreu uma turbulência que durou mais de 20 minutos, e essa turbulência, ela virou um livro. Uma advogada que estava no avião, ela relatou toda aquela turbulência e escreveu um livro que relata tudo que nós passamos naquela viagem. Eu achei que o avião ia cair, ele tremia todo, a tripulação estava desesperada. Se as pessoas que trabalham no avião estavam desesperadas, imagina os passageiros. E as pessoas gritavam, e eu imaginei: o avião vai cair, não há mais o que fazer. E aí, irmãos, nós começamos a orar naquele avião. O nosso grupo começa a orar, e nós estávamos falando sobre os poços artesianos que nós perfuramos no deserto, as crianças que nós alimentamos ali na África, as escolas que foram construídas, e tinha um príncipe dentro do avião. Quando o avião decolou aqui em Togo e subiu aquela comitiva, um príncipe daquele país subiu. E agora nós vamos para esse outro país, para depois ir para Burkina Faso. E esse príncipe ouviu a gente falar do que nós estamos fazendo pela África. E aí aquele príncipe perguntou para a gente: vocês estão fazendo tudo isso pelo meu povo, pelo meu continente, pelo meu país? Sim, nós estamos fazendo, mas é por causa dele, é por causa do Senhor Jesus. Sim, ele disse, mas eu quero dizer para você que a porta do meu país está aberta para vocês.
E ele passou o contato dele para a gente, o e-mail dele para a gente, o Messenger naquela época. E nós pegamos todos os contatos daquele príncipe desse país chamado Benin. Então imagina, irmãos, nós estamos no Brasil, descemos em Togo, o nosso destino era Burkina Faso, mas o avião vai até Benin, simplesmente para levar uma equipe, para levar um príncipe, para levar uma comitiva, e eles ouvem a gente falando do que estamos fazendo pela África. O avião desce em Benin, eles descem lá, e aí então o avião decora novamente e vai até Burkina Faso, e nós chegamos em Burkina Faso. Quando chegamos em Burkina Faso, nós fomos até a nossa base missionária. E aí o nosso missionário que estava lá nos aguardando disse para mim: Pastor Emerson, antes da gente visitar o deserto, antes da gente visitar o povo, eu quero contar algo para o senhor. E eu disse: pode contar. E ele disse assim: eu tenho um sonho, Pastor Emerson. Nós temos igrejas em Burkina Faso, nós temos igreja em Togo, mas eu tenho um sonho de entrar em um país. O projeto é Tríplice Fronteira Africana. O meu sonho é entrar em um país, só que para entrar nesse país é muito difícil, porque lá acontece o maior congresso de bruxos do mundo. Lá é uma cortina de ferro, não há possibilidade de nós entrarmos lá. E eu perguntei qual o nome desse país que você deseja entrar, e ele disse: Benin. Benin, pastor, é o meu sonho. E eu falei para ele: rapaz, aconteceu uma turbulência no avião, lá no céu. O avião quase caiu. Uma turbulência terrível. E dentro do avião tinha um príncipe do Benin. E esse príncipe passou para mim aqui os contatos. Ele disse que a porta do país está aberta. Nós fizemos contato com esse príncipe. E eu quero resumir aqui a história. Nós já estamos abrindo a terceira igreja, o Benin para Cristo, naquela nação. Meus amados e queridos irmãos, eu quero dizer algo a você. Tem milagre que começa com uma turbulência. Tem milagre que começa com uma tempestade mesmo. Tem milagre que começa com uma enfermidade. Tem milagre que começa com uma igreja queimada. Tem milagre que começa no meio de perseguição. Mas o Senhor é poderoso para cumprir o seu propósito em nossas vidas. E hoje nós estamos nesses países com essas igrejas abertas. E eu deixo uma palavra ao seu coração. Cuidado com o seu coração, para você não se azedar. Cuidado para você não se azedar no meio da turbulência, porque você não entende o que Deus está fazendo. Cuidado para você não ficar azedo nessa perseguição que você está sofrendo. Deus está no meio disso. Deus está no controle de tudo isso. Deus está forjando a nossa vida. Deus está nos ensinando a ser dependente dEle. A grande verdade é que nós precisamos terminar bem, porque o nosso tesouro está nos céus. Paulo fala aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados, igreja. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Igreja de Piauí, aleluia. Nós acabamos de ouvir aqui a coreografia dizer: eu preciso ouvir a sua voz. É a sua voz que traz vida aos nossos corações, Senhor. Se eu te ouvir, então eu vou conseguir.
fazendo, irmãos, porque nada nos separará do amor de Cristo. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, igreja? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nada nos separará. Levanta sua mão para o céu e diz ao Senhor: nada me separará do amor de Deus. Fala alto para o Senhor: nada me separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Caminhando para o final dessa mensagem, irmãos, precisamos terminar bem. Paulo escreve a Timóteo. Você vê que Paulo está escrevendo cartas para Roma, carta a Tessalônica, carta aos Coríntios. Em tudo ele relata lutas e sofrimentos, mas sempre mostrando a convicção em Cristo. Mas agora Paulo está preso. Agora o apóstolo Paulo está em uma masmorra, em um lugar escuro, seus pés amarrados. Paulo agora tem frio, mas não tem uma capa. Paulo tem saudade do seu amigo. Paulo tem vontade de ler, ele pede para trazer os pergaminhos. É um homem que fez tudo e ele sabe que vai morrer. Paulo agora está no final da vida. Paulo agora carrega no seu corpo as marcas de Cristo, cicatrizes, marcas das chicotadas, das perseguições. Pense em um homem que tem marcas no corpo. Pense em um homem que sofria por conta de um problema na sua visão. E agora esse homem termina a sua história bem. Ele sabe que vai morrer. E nos últimos dias da sua vida, ele anima o jovem Timóteo, o filho amado. E é essa palavra que eu quero deixar para você, igreja. Eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Talvez nós estamos nos últimos dias. Talvez nós somos a última geração. Não posso afirmar, mas pode ser isso. E que nós precisamos terminar bem a nossa história. E o que é terminar bem, pastor? Terminar bem não é terminar com uma conta bancária recheada. Terminar bem não é terminar com uma fortuna para distribuir para os seus filhos. Quantos estão deixando uma fortuna, mas não deixam um legado, não deixam um ensinamento, não deixam.
terminar bem. Eu posso dar aqui um exemplo para os irmãos. Estevão terminou bem a sua história. Meu Deus, irmãos, como pode isso? Um homem que está sendo apedrejado. Pastor Emerson, o senhor está dizendo que Estevão terminou bem? Terminou. Morreu apedrejado depois de defender a causa do Evangelho diante das acusações. Mas olha o que acontece com aquele homem. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que quando ele olha para o céu, irmãos, ele contempla os céus abertos, irmãos. E ele contempla os filhos do homem, irmãos, à direita aguardando por ele. Terminar bem é terminar com Jesus. Terminar bem é terminar com o nosso nome escrito no livro da vida. Terminar bem é nós terminarmos com as nossas vestes limpas. Se até hoje essa igreja está crescendo dessa forma, é porque as vestes estão brancas, irmãos. Aleluia! Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão de dar ouvidos à verdade, voltando-se para os seus mitos, fábulas. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé, irmãos. Então o apóstolo Paulo ensina a Timóteo: você precisa se guardar, você precisa guardar o seu coração, cuida da sua saúde. Timóteo, você vai ser esquecido por muitos. Timóteo, você vai ser traído, Timóteo, mas prega a palavra. Se prepare para perder algumas coisas, Timóteo. A vida só terá sentido, Timóteo, se você confiar em Cristo. Amados irmãos, alguém aqui já ouviu falar de um animal chamado arminho? Alguém já ouviu falar de um animal chamado arminho? Arminho é um animal que vive na Ásia Central. E esse bichinho, ele é muito pequenininho, e ele tem a sua pele muito branquinha, muito branca. E o arminho, ele é muito veloz. O arminho, irmãos, para pegar ele é muito difícil. Só que os reis, a realeza, procuram o arminho para tirar a sua pele, para fazer casados para as pessoas mais nobres, mais ricas. E eles descobriram uma forma de pegar o arminho. Eles pegam os cães, e os cães começam a correr atrás do arminho, mas o arminho é mais veloz do que o cão. E o que eles descobriram? Eles descobriram: o arminho, ele mora em uma toca. E quando ele entra naquela toca, ele se esconde, ele sai para pegar comida e volta para a toca. Mas eles descobriram que se eles colocarem barro do lado da toca, quando o arminho sai, o arminho não entra na toca. Ele não entra porque ele não quer sujar a sua pele. Então, quando ele chega e vê o barro, ele não entra e ele continua correndo. E aí ele prefere morrer. Ele sabe que ele vai perder a batalha, ele sabe que o cão vai pegá-lo, vai matá-lo, mas ele morre, mas não suja a sua pele. Amados, eu acredito que é o tempo. É o tempo. Nós não vamos manchar as nossas vestes. Nós enfrentaremos os cães. Nós enfrentaremos o sistema. Nós não nos venderemos. Não tem negociação com a nossa fé. Os princípios não serão negociados. Os valores não serão negociados.
pecados. Honrar pai e mãe é mandamento. Vou honrar meu pai e minha mãe. Vou ser obediente, vou ser fiel, vou aguardar a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo até o último dia da minha vida. Mas as vestes serão limpas. Terminar bem é terminar com as vestes limpas. E é por isso, irmãos, que no João capítulo 17, versículo 24, vai nos dizer: Pai, quero que onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me deste. A minha esperança, irmãos, não é somente entrar em um lugar onde vai ter ruas de ouro e de cristal. A minha esperança não é ir em um lugar apenas que não vai ter choro, que não vai ter lutas. A minha esperança é ir para um lugar que Jesus vai estar lá. Porque se eu apresentasse para vocês um céu que tivesse ruas de ouro, de cristal, que não tivesse nenhum sofrimento, mas se eu falasse para você que Jesus não estaria lá, não seria céu para nós. O céu só é céu porque nós vamos ver Ele e Ele como Ele é. O céu só é céu porque nós veremos o nosso Salvador. O céu é céu porque nós veremos o nosso Pai Celestial. Por isso Ele fala, irmãos, Jesus revela o seu desejo mais profundo, ter seus discípulos com Ele, participando da sua glória e presença. Por isso o apóstolo Paulo fala aos Filipenses capítulo 1, versículo 23: desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Percebe que Paulo está falando de Cristo, ele quer ver o Senhor Jesus. Paulo entende que o verdadeiro céu é estar com Cristo, não simplesmente ir para um lugar, mas é estar com Ele eternamente. Por isso que João 12, 26 diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu céu. Onde eu estiver, a promessa de Jesus é a presença dEle. João 14, versículo 16: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mais uma vez ele fala: ninguém vem ao Pai. Ele está falando dele novamente. Em Lucas 23, versículo 43, ele fala para o ladrão: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está falando dele, e não somente de um lugar. Por isso, irmãos, o céu não é céu por causa das coisas. O céu é céu porque Ele está lá. Devemos terminar bem. Devemos terminar bem. Termine bem a sua história. Termine bem a sua vida. Talvez hoje o Senhor está te chamando para daqui 10 anos nós estarmos aqui nesse mesmo lugar, comemorando 60 anos, com a mesma pureza desse Evangelho, com a mesma simplicidade desse Evangelho. Daqui 20 anos nós estaremos aqui, talvez, se Ele não voltar, falando da mesma pureza desse Evangelho, da mesma simplicidade desse Evangelho. Posso orar com os irmãos? Amém. Oh, grande Deus. Pastor José Francisco, quando eu tinha meus 17 anos, eu estava dentro de um hospital, irmãos. Eu tinha sofrido 3 acidentes: um de moto, marcas no meu corpo, um de bicicleta e um de carro. Eu cheguei naquele hospital alcoolizado. Com os meus 17 anos eu estava fora da igreja. Eu me envolvi no mundo da bebida, dos vícios. E eu cheguei em casa muitas vezes carregado por amigos. Urinava na roupa,
e os amigos jogavam água em mim na rua. Quantas vezes eu fui acordado pelo meu pai, e o meu pai me acordava orando por mim. Meu pai tem 80 anos e meu pai congrega comigo hoje. Meu pai foi meu pastor por mais de 40 anos. Se eu dobrar o meu joelho aqui agora, e eu fechar os meus olhos, nós estamos aqui em centenas de irmãos. Se cada irmão vir até mim, colocar a mão sobre a minha cabeça e orar por mim, se no meio dessa multidão chegar o meu pai, sem ele me falar, sem ninguém me falar, eu com os meus olhos fechados, e o meu pai colocar a mão sobre a minha cabeça, eu reconheço as mãos do meu pai até hoje. Quando meu pai coloca as mãos sobre a minha cabeça, ele tem um código, que eu reconheço o código. Ele coloca as mãos, ele aperta, e eu sei na hora que é ele que está orando por mim. Eu era acordado pelo meu pai nas madrugadas, e meu pai orava assim: Senhor, salve meu filho. Senhor, salve meu filho. Senhor, salve meu filho. Eu quero fazer um convite para você, meu irmão, minha irmã. Volte a visitar o quarto do seu filho. Por que você parou? Por que você parou de visitar o quarto do seu filho? Volte a colocar as mãos sobre a cabeça dele. Volte a profetizar sobre a vida dele. Volte a fazer isso. É uma palavra de amor na sua vida. Volte a fazer isso. Eu estava perdido. Eu era um menino perdido, irmãos. Perdido. 17 anos perdidinho na vida. Os meus amigos da infância, a maioria morreu. A maioria morreu. A maioria morreu. Irmãos, aquele homem que me visitou no hospital, ele entrou no hospital 2 horas da madrugada. Ele entrou no meu quarto, ele tirou a camisa e ele começou a falar de Jesus para mim, querido vereador. E ele falou para mim assim: eu quero apresentar para você a fórmula, o remédio que mudou a minha vida. Ele tirou a camisa para mostrar todos os lugares que ele tinha usado droga nas veias. Eu aceitei Jesus dentro de um hospital, alcoolizado, e aquele pregador, ele não levou em consideração um adolescente embriagado. Ele falou de Jesus para mim. Ele foi embora, irmãos. Eu aceitei Jesus aqui no hospital. Eu voltei naquela semana no hospital para tentar achar a pessoa que me evangelizou. Ninguém sabia dizer quem era. Ninguém soube me falar quem foi que entrou naquele hospital. Mas ele conversou comigo, falou de Jesus para mim. Ele conversou com os meus pais, porque os meus pais estavam na porta do hospital. Eu nunca mais soube quem foi que me evangelizou. Essa pessoa que pregou o evangelho para mim não imaginava que aquele menino com um complexo de inferioridade, um complexo de feiura, um complexo em tantas áreas da minha vida, ele não imaginava que o Senhor estava curando a minha vida naquele dia. Irmãos, eu casei com Simone, tenho 2 filhos. Deus me deu um ministério, Deus me deu uma igreja para pastorear. Deus me colocou para cuidar de uma obra missionária. Eu quero dizer algo a você. Aleluia! 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 Talvez dentro da sua casa venha um pastor e você não sabe que ele será o pastor e é o seu filho. Quando eu era criança, as professoras que cuidavam de mim, eu era uma criança arteira, dava muito trabalho, cresci, hoje estou como pastor, e sou pastor das professoras da escola dominical que davam aula para mim. Elas estavam cuidando do seu futuro pastor, professora de criança. Talvez você esteja cuidando do futuro, do seu futuro pastor.
Volte a visitar o quarto do seu filho, porque Jesus fará algo grande. Estenda suas mãos aos céus. É uma noite de milagre, é jubileu de ouro, é noite de livramento, noite em que Deus está entrando no seu lar, salvando seus filhos, restaurando casamentos, restaurando ministérios. 50 anos de celebração nesta igreja. Serei 50 anos, não nos manchamos, não nos perdemos. A igreja está viva, a igreja está viva. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvimos a sua palavra nesta noite. Nós queremos terminar bem, Senhor. Queremos terminar bem, Senhor. Queremos terminar ouvindo a sua voz, ouvindo o seu chamado, ouvindo a trombeta soar. Queremos terminar dessa forma, Senhor. E a minha oração sobre cada irmão e cada irmã é que cada um persevere, cada um lute, cada um esteja firme até o último dia da sua vida, até a vinda do Senhor Jesus. Deus abençoe Piauí. Deus abençoe essa amada igreja. Deus abençoe cada família. Eu os amo muito. Contaram muitas coisas para mim, só não me falaram que aqui é muito quente. Eu estou suado aqui para falar isso aqui. Que lugar quente, maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Que palavra maravilhosa, queridos. Ouvimos da parte de Deus, Deus usando o pastor. Glória a Deus. Aleluia. Anos cuidando de vida. Homenagem ao pastor José Francisco. Hoje estamos reunidos com muita alegria, com grande gratidão nos vossos corações. Gratidão verdadeira, porque Deus levantou um homem escolhido, chamado para pastorear, para cuidar de vidas. São 24 anos dedicados à obra do Senhor. 24 anos de missão. 24 anos anunciando a palavra, pregando a palavra. 24 anos servindo com amor. Amor pelas almas. E houve um tempo muito difícil, um tempo de prova, quando a enfermidade chegou. Mas Deus permaneceu presente. A doença não veio para a morte.
Veio para manifestar a vida, para mostrar que Deus ainda opera milagres. E Deus ainda ressuscita. E hoje temos uma prova viva. Pastor José Francisco. Deus mostrou à igreja que Ele continua sendo Deus. O Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que levanta e faz viver novamente. Foram orações em silêncio, lágrimas diante deste altar. Foram batalhas vencidas pela fé. Pastor José Francisco, talvez não conseguimos expressar toda a nossa gratidão, mas hoje declaramos muito obrigada. Obrigado pelo cuidado, pelo ensino, pela perfeição, pelo testemunho vivo. Senhor, é um milagre de Deus diante de nós. Que Deus continue renovando suas forças e prolongando seus dias. Que venham muitos anos mais de ministério e vitória. Parabéns, pastor José Francisco, pelos seus 24 anos de ministério. O Senhor é prova viva de que Deus continua operando milagres. Talvez muitos irmãos não entendam essa homenagem, né? Mas 2017 fiz uma cirurgia de câncer da bexiga. Quase eu vi, quase eu vou mesmo, mas Deus me ajudou. Deus me deu a graça, a licença de continuar vivo e fazendo a obra dele. Muitos já comemoravam, aqueles que não gostam da gente, né? A morte da gente. E quando de repente, para surpresa desta gente, a gente ainda está aqui, graças a Deus. Eu quero dito para Deus, irmãos, enquanto Deus me der vida e me der condição de fazer a obra, eu quero estar fazendo. Em frente a uma igreja como esta, ou em frente a outra, talvez menor ou sem nenhuma igreja, eu quero estar servindo ao Senhor. Porque a nossa visão é o céu. A palavra que ouvimos nessa noite foi muito forte, irmãos. Começarmos bem e terminarmos melhor do que começamos. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, meus queridos, nessa noite. Amém. Desculpem, porque tem como a gente não desse. Não fica emocionado, irmão. Deus abençoe. Nós vamos já terminar, queridos, mas eu queria convidar o nosso querido pastor Didi para louvar o Senhor, pelo menos por mim, nessa noite.
Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Todo mundo sentado, fica todo mundo de pé. Está tão gostoso. Estou feliz demais nesse lugar. Ouvimos a palavra de Deus. Feliz pelo pastor Emerson, pastor Aristides, meu presidente. E dizer para todos esses obreiros, pastores, que a gente se sente feliz. E um abraço em todos vocês, toda a igreja. Irmãos, pastor, no início ele falou 33 países. Nós somos hoje 195 países e estamos em 33 evangelistas avançando. Quando eu cheguei na obra, nós só estava no Brasil, pastor. Olha, lá na época a gente vê há 43 anos, não foi? Só é o Brasil. Hoje é 33 países. Então me alegro, feliz por esses irmãos, vereador Naldo, vereador evangelista Batinha, evangelista Gessé, também vereador, meu amigo, ex-prefeito de 2 mandatos aqui, e pré-candidato a deputado. Meu Deus do céu. Jaicó e Zé Benção, Deus abençoe a tua carreira, neném, amigo de muito tempo. Vamos adorar o Senhor? Diga assim: se Deus fizer algo na minha vida, Ele é Deus, diga. Deus fizer algo na minha vida, Mas também, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia! O Senhor está olhando para você agora. Ele está te dizendo: chama Deus receber para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu não
vim hoje dizer para os irmãos que foi lindo todo o trabalho. Uma carreata debaixo de chuva, peguei toda aquela chuva, mas estou feliz. Conseguimos trazer 15 carros de Campo Grande para cá, para carreata. Deus abençoou poderosamente. E dizer para o meu pastor que em outubro nós vamos estar fazendo um trabalho, não como este, não é nesse povo, porque a igreja aqui é uma igreja grande, mas nós iremos fazer um trabalho em Campo Grande, parecido com esse. Nosso presbítero Zacarias já está agendado. Ele vai vir fazer zoada em Campo Grande. Em nome de Jesus. Deus abençoe meu pastor, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe o pretos, em nome de Jesus, banda, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, pastor. E nós vamos estar juntos, se Deus quiser, nessa grande carreata em Campo Grande, nós. Campo Grande vai dar com certeza 20 anos é uma data histórica também da igreja ali. Então não pode deixar passar em branco mesmo. Temos que fazer alguma coisa que traga para aquela cidade a sua memória com a história da obra de Deus ali naquela cidade. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe, queridos. Quem quer ir embora para casa? Ninguém quer. Uma hora dessa vai dar quase 10 horas. Amém, que coisa boa. Vocês estão provando o que o pastor Hermes falou. Ele disse que a igreja está viva. A prova é que a igreja está viva. Porque se tivesse morto, já estava todo mundo querendo ir embora. Depois de um ataque de carreata, não é? Glória a Deus. Mas, meus irmãos, já terminamos 2 minutinhos. Vem cá, Valdécio. Glória a Deus. Vem cá. Pega aquele microfone ali, vai. Glória a Deus. Meu Deus do céu. E essa banda do PC aí é uma bênção do Senhor, nosso Deus. Pode ser, meus irmãos. Está todo mundo feliz. Vai fazer assim com a Queimar nossa vida, arrancar outra.
queridos. A gente vai parar por aqui, porque se a gente continuar chamando gente aí, vai chegar meia-noite e a gente não termina, pastor. E aí essa coisa aí não para de tocar, não. É bênção de Deus, né? Já vai fazer 3 horas de culto, 3. E a igreja lotada do mesmo jeito, irmãos. Isso não é fácil, não, viu? Só Deus faz. Só Deus faz. Meus irmãos, eu quero agora fazer alguns agradecimentos para a Igreja do Senhor. Começar pela nossa comissão organizadora da alimentação, na pessoa do nosso presbítero José João, uma equipe que junto com ele está na cozinha desde sexta-feira, são 3 dias, não é? Alimentando os irmãos que têm vindo para o culto. Então, louva a Deus pela vida do presbítero, a irmã Ney, não é? E de toda a equipe que está ladeada com eles, preparando uma comida saborosa, gostosa para a gente comer. Agradeço a Deus pela vida da igreja que veio, pelos obreiros, né? Irmãos, mas eu ainda não terminei, tá bom? A gente só termina com a bênção apostólica, tá bom? E agradeço também pela vida do nosso irmão Danilo Zacarias, com a sua equipe que veio, que nos ajudou, pela vida dos obreiros, né, do Senhor, que estão à frente das nossas congregações e que sempre, todo ano, nos atendem ao nosso chamado, né? E louvamos a Deus pela vida deles, pela vida de todas as pessoas, a minha esposa, né? Pela vida dos nossos vereadores, né? Do nosso querido ex-prefeito Edith, né? Que também foi uma peça fundamental na alimentação na festa, né, pessoal, né? Que juntamente com o nosso vereador Vandim, eles compraram um boi, disseram: eu vou dar boi para a festa. E assim foi, né? Deus abençoe. Os irmãos que contribuíram, que deu a sua galinha, que deu o seu carneiro, o seu porco, o refrigerante, enfim, a alimentação. A gente comprou pouca coisa, irmãos, né? Graças a Deus, porque essa é uma igreja amorosa, é uma igreja que tem um coração grande. Não é porque está bem no coração, não, irmãos, é porque é um coração que agradecida, é grato, né, por aquilo que Deus tem feito por eles, por vocês, irmãos. Então Deus abençoe, continue abençoando vocês. Agradeço a Deus pela vida do pastor Ivano, que veio de lá de Piripiri, a nossa irmã Helena, sua esposa, o Davi, a sua mamãe, a irmã Darelli, né? Deus abençoe, muito bem, bem-vindos, tá bom? A nossa missionária altiva, né, que veio da Teresina para estar com a gente esses dias. Deus abençoe, meus amados. Em especial, eu quero aqui então, o presbítero desde quinta-feira, irmãos, na verdade, um dia antes do que eu falei, né? Já era essa preparação, o senhor Josiano e alguns obreiros mais também. Agradeço a Deus porque a gente sozinho não faz quase nada. Ele pensa, sozinho não faço nada. Não, a gente faz alguma coisa só, não é exagero, né? A gente faz alguma coisa só. Agora eu quero ver fazer uma obra dessa sozinho. Agora eu quero ver. É impossível. Por isso, agradeço os obreiros, as obreiras. Vocês são peças fundamentais para fazer acontecer um trabalho tão maravilhoso como este. Muito obrigado, irmãos. As minhas palavras de gratidão é pouco, é muito pouco.
Deus abençoe. Agradeço pela vida do pastor Aristides, a vida do pastor Emerson, Deus abençoe meu pastor. Foi um prazer, uma satisfação, uma alegria tão grande, ter o Senhor aqui com a gente, E pela primeira vez, Jacós foi muito abençoado. Foi muito abençoado ter o pastor pela primeira vez que ele veio e vir logo a Jacós, uma das menores cidades do estado, Uma cidade pobre, financeiramente falando, mas uma cidade rica no amor de Deus, Um povo que ama e é um povo receptivo, irmãos amados. Jacós, tanto é que as pessoas que vêm de fora de outras cidades e até de outros estados aqui para o Jacós, duvido que vai embora, irmãos. Fica aqui, bebeu a água de Jacós, já era. Fica aqui, e ainda mais uma coisa. Nós temos camarada conhecido como rico aqui em Jacós, que veio de fora, ficou aqui e enricou. Por quê? Porque Jacós é uma terra abençoada, a terra do calo, meus irmãos, amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte, querido. Eu vou pedir só para vocês ficarem de pé para a gente dar uma bênção apostólica e a gente retornar para nossas casas, levando a bênção de Deus, a bênção desta poderosa palavra, como também as outras noites, como abençoadas as mensagens. Essa de hoje foi ainda maior, ainda mais doce. Sim, a boa notícia é que vocês ficaram com perseverança aí. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se está com fome de novo, mesmo